Olá, serei seu professor nesta videoaula de Histórico da Robótica. Vamos começar? Os temas desta videoaula serão o termo robótica, cronologia, objetivos da robótica. A robótica, quando falamos em robótica, isso nos remete a uma tecnologia de ponta. Todo mundo pensa naqueles robôs que são utilizados numa linha de produção industrial. Pois é. Agora, a robótica é um termo muito atual, mas que remonta a um passado bastante distante. Se realmente formos atrás das primeiras experiências robóticas, isso vai nos levar até a Grécia Antiga. Então vamos focar um pouco a robótica no aspecto industrial. E quando nós falamos de robótica no aspecto industrial, na verdade nós estamos falando de um termo que é o chamado manipulador industrial. Ou seja, aqueles robôs que são utilizados na indústria estão um pouco distantes dos robôs humanoides que estão em grande ascensão no Japão para a substituição daquilo que o homem faz. Os manipuladores industriais, eles são bastante utilizados na indústria para operações repetitivas. Então é desse tipo de robô que nós vamos falar com mais propriedade nesta disciplina. Então vamos conhecer um pouco do histórico da robótica ao longo da indústria. E então nós vamos começar com um dispositivo que foi o primeiro tear mecanizado. O tear é um equipamento utilizado na indústria da tecelagem. E a grande novidade desse tear é o fato dele ter sido programável através de cartões perfurados. Então, isso, lá em torno de 1800, falar de programação era algo muito diferente do que nós realizamos hoje em dia com programação. Então, esse tear, através desses cartões perfurados, ele poderia movimentar os seus mecanismos de acordo com a posição desses furos nos cartões. Então, essa foi a primeira ideia de um dispositivo industrial programável. A partir de então, nós fomos realizando uma grande evolução, seja na parte da robótica, seja na parte da programação. Este robô aqui, o Animated, ele foi um robô também muito clássico, divisor de águas na indústria da robótica. Foi o primeiro manipulador industrial a ser instalado numa indústria automobilística, no caso a General Motors, nos Estados Unidos. Nesta época, a indústria automobilística era a indústria que detinha a melhor tecnologia de automação industrial. Portanto, um manipulador industrial instalado numa automobilística sacramentava o uso da robótica na automação industrial. Esse robô ele veio para substituir tarefas rotineiras e perigosas aos operadores das linhas de montagem. Uma outra revolução da robótica, mas agora um pouco na robótica dos robôs chamados humanoides, é este robô humanoide aqui da Honda. Então aqui consolidava o Japão como um precursor nesse tipo de tecnologia. Os robôs humanoides são esses robôs que vêm para substituir o homem em funções cotidianas, funções rotineiras do dia a dia. E então, esse terceiro robô que eu demonstro aqui para vocês é um robô sonda que faz exploração de vulcões. Então aqui um início da robótica sendo trabalhada em ambientes bastante insalubres para qualquer pessoa e como veículos guiados, ou seja, à distância guiar esses veículos para que eles pudessem realizar tarefas perigosas. A NASA se utilizou disso para exploração espacial, as polícias do mundo inteiro utilizando para o desarmamento de bombas. Então aqui consolida a robótica também em outros segmentos fora da indústria. A robótica se consolida na automação industrial porque as características dos manipuladores vêm de encontro com os objetivos da automação. Então veja só, quais foram os objetivos que permitiram a robótica industrial se desenvolver? O aumento da produtividade através da otimização da velocidade de trabalho do robô e a consequente redução de tempo na produção,
a otimização do rendimento de outras máquinas e ferramentas alimentadas ou auxiliadas por robôs, a diminuição dos prazos de entrega de produtos e a realização de trabalhos não desejados ou tediosos, perigosos e hostis. Ou seja, todas essas características da automação proporcionaram o desenvolvimento do manipulador industrial, mas particularmente as tarefas que começaram a ficar difíceis para o homem e muito perigosas. Foi aí que a robótica entrou na indústria e passou a cada vez mais substituir o operador nas operações. E hoje é um caminho sem volta. Não existe mais a possibilidade de pensarmos numa indústria com tecnologia de ponta, bastante competitiva e que não utilize os manipuladores industriais. Existem inclusive algumas plantas de fabricação de automóveis que utilizam exclusivamente robôs. Existe uma planta fora do Brasil que fabrica veículos com manipuladores industriais que, por exemplo, trabalha no escuro. Porque olha só, que conceito interessante. O robô não precisa de luz para trabalhar, diferente de nós, seres humanos. Então isso acaba proporcionando, inclusive, uma grande economia para as indústrias. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Separei para vocês esses dois links que falam sobre a história da robótica e o que é a robótica. Assim você vai conhecer com mais propriedades toda essa trajetória dos manipuladores industriais e alguns conceitos da tecnologia robótica. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto História da Robótica. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!